Olá, eu sou Vanessa Bueno e no vídeo de hoje nós vamos falar para aquelas pessoas, cidadãos brasileiros que têm dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa. Mas esse vídeo também vai valer para aquelas pessoas que têm dupla nacionalidade de outro país da União Europeia, por exemplo, outros países europeus. Nós vamos falar sobre o uso do passaporte para entrada no Brasil, para entrar em Portugal, porque muita gente pergunta: Vanessa, mas eu posso usar apenas um passaporte? Eu agora tenho dupla nacionalidade. Eu posso ir para o Brasil apenas com o passaporte português? Então, nós vamos falar sobre essa questão que muitas vezes as pessoas fazem alguma confusão porque não sabe exatamente como deve proceder. O aconselhamento que nós damos é que você tenha os dois passaportes, que você entre no Brasil como cidadão brasileiro. Do mesmo modo, você entre em Portugal como cidadão português ou ainda como um cidadão europeu, porque você vai entrar no país de acordo como você está identificado neste país, ou seja, se você é cidadão brasileiro, não faz sentido você entrar com um passaporte estrangeiro, ou seja, passaporte português ou de outro país que seja. Faz sentido sim que você entre com o seu passaporte brasileiro. Nós sabemos que, em termos práticos, muitas das vezes a própria Polícia Federal chama a atenção de muitos brasileiros que não entram no país com o seu passaporte brasileiro. Por vezes pode acontecer de você não conseguir ter o passaporte válido numa viagem de urgência. Neste caso, o que eu aconselho? Que você leve o seu passaporte brasileiro, mesmo que vencido, juntamente com o seu passaporte português, para poder dar entrada no país. Na verdade, muitas das vezes, para a gente entrar em território brasileiro, não faz assim tanto problema ter o passaporte vencido. Mas por isso que é importante que tenha um outro documento de viagem válido, do mesmo modo quando você vier para Portugal. Mas neste caso, muitas das vezes as pessoas já têm uma preocupação maior. Ninguém quer entrar aqui como cidadão brasileiro quando é cidadão europeu ou português, justamente porque a gente sabe que facilita muito mais você entrar como cidadão europeu. Isso já começa já na fila da imigração. Mas também no Brasil isso ocorre. A gente não pode esquecer que no Brasil também tem essa mesma regra. Por isso que não faz sentido nenhum que você que tenha dupla nacionalidade não entre no Brasil com o seu passaporte brasileiro. Isso vale tanto para os adultos quanto para os menores. E no caso dos menores, eu também aqui vale dizer, né, vale recordar para vocês, que os menores, quando não estão acompanhados pelos pais, pai e mãe, os seus responsáveis, deve conter no passaporte brasileiro, é melhor que assim seja, a autorização para esse menor viajar com o pai ou apenas com a mãe. Existe essa possibilidade, o passaporte já pode ser feito com esta alternativa. Vem uma vinheta no passaporte com a indicação de que aquele menor pode viajar apenas com o pai ou com a mãe, porque isso também é importante, tanto para entrar em território brasileiro, quando você for fazer a sua viagem de regresso. Tem que ter atenção que os países, seja Portugal, seja o Brasil, tem muita atenção quando o menor viaja com o pai ou com uma mãe. Justamente eles vão averiguar se é mesmo o pai, se é mesmo a mãe, para proteger esse menor, em razão de toda a situação que a gente já conhece de tráfico de menores. Portanto, quando vocês forem pedir o passaporte desse menor, lembre-se dessa questão de fazer o documento de viagem já com a indicação de que a viagem pode ser feita só com o pai ou só com a mãe. Lembrando também que se a criança tiver nascido em território português, tiver a nacionalidade portuguesa em razão do nascimento em território português, mesmo assim, pais, mães, procedam o registro dessa criança junto ao consulado do Brasil e depois em território brasileiro.
Não deixem isso para depois. Façam esse registro na menoridade do seu filho, para que a nacionalidade brasileira nata, ou seja, originária, seja concedida a esta criança. Tenham atenção a isso, para que não chegue à maioridade desse filho, dessa filha, e aí a burocracia é muito maior para eles pedirem a nacionalidade brasileira. Tratem dessa documentação. Deixe que seu filho tenha a dupla nacionalidade. Se você gostou deste vídeo, dá um like, compartilhe com os seus amigos, acompanhe também o nosso perfil no Instagram e subscreva o nosso canal. Até o próximo vídeo.